Oi, pessoal, tudo bom? Eu queria falar sobre alguns pontos com vocês que eu notei nesse meu retorno a essa rede social específica e também as outras minhas relacionadas ao meu trabalho artístico. Como vocês podem ver, eu voltei a publicar coisas, exposições, projetos, etc. Comecei a ter uma frequência um pouco maior, que era uma coisa que eu não estava tendo. Eu não estava tendo muita constância, então quando eu aparecia aqui, eu dava uma sumida, depois de algumas semanas eu aparecia de novo. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês que dessa vez não é uma tentativa, é definitivo. Eu estou de volta. E uma pergunta que eu recebi muito, que obviamente, né, quando você volta a publicar com certa constância, seu conteúdo ele é entregue para as pessoas que te seguem. E uma coisa que me perguntaram bastante era sobre o pseudônimo. Por que eu não estava mais usando Luísa Prado? Algumas pessoas acharam que eu realmente tinha deletado as minhas redes, que eu não estava mais trabalhando com isso. E é um ponto que eu queria falar com vocês, é um dos que fazem mais ou menos uns 2 anos que eu estou usando o IFA Saiba como pseudônimo artístico. Eu queria justamente algo que simbolizasse algo mutável e um ser, não uma pessoa. Que é como eu me vejo dentro da arte, especificamente da arte performática e da fotografia, e falando de autorretrato especificamente, que é o que eu mais fiz dentro da fotografia. Então é ali a maneira com que eu me enxergo como um objeto, mas ao mesmo tempo aquilo tem vida de alguma maneira, né? Tem presença. Então, por isso que eu escolhi o nome IFA Saiba, que tem muito a ver com cogumelos, que acabam também fazendo parte ali da minha pesquisa, né? E eu parei de usar a Luísa Prado por 2 motivos. Um deles, que é o mais importante, foi que alguns anos atrás eu comecei a ingressar na área científica, especificamente da área da saúde. E até então era um meio um pouco nebuloso para mim, porque eu não sabia como poderia ser recebida nele, né? Eu não sabia se era careta demais, né? Como que as pessoas poderiam enxergar meu trabalho, sendo que a gente não tá falando de uma área de humanas. Então, de lá eu poderia esperar tudo justamente por ter uma falta de conhecimento desse meio. Então, eu queria me separar, né? A Luísa da artista, né? Desse ser. Justamente para não ter interpretações erradas de um trabalho tirado do contexto, isso ser usado contra mim quando bem entendesse, né? A gente nunca sabe com quem a gente está lidando. E já que o meu trabalho, ele tem uma linguagem forte, ele tem uma linguagem um pouco mais dark, um pouco mais obscura, erótica, de certo modo. Eu falo de temas fortes, né? De questões políticas, sociais, ligados à sexualidade. Eu não gostaria que isso fosse tirado do contexto. E por esse motivo eu fiz essa separação para justamente poder ir com mais calma ali nesse projeto, né? Que é a minha pesquisa, que ela veio de arte, querendo ou não, e em um certo momento aí eu descobri que ela era muito mais neurociência, então ela era muito mais da área da saúde do que a arte em si. A arte acabou se tornando uma ferramenta nesse meio, extremamente útil, e eu acabo hoje mesclando ciência com arte. Então, um pouquinho lá do laboratório, que eu vejo que é muito artístico, eu acabo trazendo para a arte e vice-versa. E outro motivo é que Luísa Prado, não sei se vocês sabem, é um nome e sobrenome extremamente comum. Eu sei pelo menos da existência de umas 3 ou 4 Luísas Prados artistas. E eu tinha algumas questões ali, alguns problemas que chegavam até mim por causa disso. E é algo que eu não quero mais ter, que não cabe a mim, que não faz sentido esse tipo de problema, entre aspas. Então, também foi um dos motivos. Então, continuo Luísa Prado, continuo com um trabalho muito similar de quando eu comecei, um pouco mais maduro, eu acho, e com coisas novas, e os assuntos que antes eram abordados, eles estão aí, eu acho que mais amadurecidos. Eu tô muito feliz por estar voltando, por ter voltado, tá? Eu já assumi. Por voltar à produção que me fazia falta. Pra mim, a produção é como um karma. Se você fica sem produzir, você sente uma necessidade extrema.
E se você produz, te traz um cansaço, até espiritual, eu diria assim, mas pra mim é muito satisfatório, eu tô acostumada com essa dor. Eu tenho uma atração por dores e eu acho que vocês conseguem enxergar isso no meu trabalho, e principalmente quando eu tô em ato de performance. Mas é isso, esse é um dos pontos. Provavelmente eu vou vir falar mais sobre essa pesquisa, que é algo que eu gostaria de expor mais, que, modéstia à parte, é muito legal. E principalmente o decorrer dela, de como ela também está sendo... o andamento dela tem ocorrido. Mas é isso, né? Sejam bem-vindos ao meu trabalho novamente. Eu vou publicar umas novidades em breve, principalmente de uns projetos que estavam parados, que eu amo demais. Mas é isso. Então, primeiro ponto esclarecido, espero que vocês entendam que Ifa Saib sou o meu eu, o meu lado, a minha faceta artística. E Luísa Prado tá ali no laboratório. Vocês tentam entender que esse laboratório mais artístico é Ifa, é o serzinho, é o objeto. E no laboratório você encontra essa pessoa que é uma personalidade completamente diferente da Luísa que tá aqui na arte. Então é isso.